Um tripulante chega para o capitão e diz: Capitão, aquele marinheiro está preocupado e muito agitado com a quarentena que o porto nos impôs. O senhor pode falar com ele? E o capitão foi até o jovem marinheiro e perguntou: O que te incomoda, garoto? Não tem comida suficiente? Não está dormindo o suficiente? O rapaz inquieto responde: Não é isso, capitão. É que eu não suporto ser impedido de desembarcar e abraçar meus entes queridos. Então o capitão questiona o jovem: E se eles te liberassem, mas você fosse contagioso? Você suportaria a culpa de infectar alguém que ficasse mal com a doença? Prontamente o marinheiro responde: Eu nunca me perdoaria, mas tem para mim que essa praga foi inventada. Talvez, mas e se não foi? Contesta o capitão. Mais pensativo, argumenta o rapaz: Entendo o que o senhor quer dizer, mas me sinto preso, capitão. Eles estão me privando, sabe? E com segurança, argumenta o capitão: Então você se priva de mais coisas ainda, garoto. Indignado, o marinheiro rebate: O senhor está brincando comigo? O capitão explica: Nem um pouco, mas se você se priva do jeito errado, você acaba perdendo tudo. Mais reflexivo, o marinheiro pergunta: Então, na sua opinião, se eles tirarem algo de mim, eu mesmo preciso tirar mais um pouco para poder ganhar? Claro, exclama o capitão. Eu fiz isso na quarentena de 7 anos atrás. E do que o senhor se privou? O marinheiro pergunta, espantado. Então o capitão conta: Eu tive que esperar mais de 20 dias no navio. Eu estava esperando há meses para atracar e desfrutar um pouco da primavera em terra. Houve uma epidemia. Em Porto Abril, eles me proibiram de descer. Os primeiros dias foram difíceis. Eu me senti como você. Então, comecei a responder a essas imposições usando a lógica. Eu sabia que um hábito se cria após 21 dias de comportamento e, em vez de reclamar e deixar tudo terrível, eu comecei a me comportar de maneira diferente de todos os outros. Primeiro, comecei a pensar nos muitos que passam privação na sua vida miserável, para entrar na perspectiva certa. E depois, trabalhei para vencer a situação. Comecei com a comida. Eu me forcei a comer metade do que eu normalmente comia. E então, comecei a selecionar alimentos mais facilmente digeríveis, que não sobrecarregariam meu corpo. Escolhi alimentos que tradicionalmente contribuíam para manter o homem saudável. O próximo passo foi combinar isso com a depuração de pensamentos prejudiciais, para que eles fossem mais elevados e mais nobres. Eu me forcei a ler pelo menos uma página por dia de um livro sobre um assunto que eu não conhecia. E me forcei a fazer exercícios físicos na ponte do navio ao amanhecer. Um velho indiano havia me dito anos atrás que o corpo é fortalecido treinando a respiração. Então, me forcei a respirar bem fundo todas as manhãs. Acredito que meus pulmões nunca alcançaram tanta força. A noite ficou sendo a hora das orações, a hora de agradecer a alguma entidade que ordena tudo por não me dar o destino de ter sérias privações por toda a minha vida. O indiano me aconselhou, anos antes, a sempre adotar o hábito de imaginar a luz entrando em mim e me fortalecendo. Também poderia funcionar para as pessoas queridas que estavam longe de mim e, portanto, também adotei essa prática todos os dias que passei no navio. Em vez de pensar em tudo o que eu não podia fazer, pensei no que eu faria quando saísse da quarentena. Imaginei as cenas todos os dias, vivi intensamente na minha imaginação e fui gostando da espera. Tudo que você pode obter imediatamente nunca é interessante.
Esperar serve para sublimar o desejo e para torná-lo mais poderoso. Eu me privara de comidas suculentas, de muitas garrafas de rum, de blasfêmias e maldições serem proferidas na frente de todo o resto da tripulação. E me privara de jogar cartas, de dormir demais, de ficar preguiçoso, de pensar apenas no que eles estavam me privando. E atento, o marinheiro perguntou: "E como terminou, capitão?" Resoluto, o capitão continua: "Adquiri todos esses novos hábitos, garoto. E eles me deixaram sair muito mais tempo depois do que o esperado." E admirado, o garoto interrompe: "Então eles também te privaram da primavera?" E finaliza o capitão: "Sim, naquele ano eles me privaram da primavera e de muitas outras coisas, mas eu ainda estava florescendo. Havia trazido a primavera para dentro de mim e ninguém mais poderia roubá-la." Bom, meu nome é Márcio Travensoli, sou psicólogo na Prefeitura de São Sebastião, Estado de São Paulo, e essa narração, essa história é baseada no diálogo criado pelo escritor italiano Alessandro Frezza, o capitão e o marinheiro. E essa história me fez lembrar de duas teorias da psicologia. Uma é das fases do luto, da psiquiatra sueca Elisabeth Kubler-Ross, e da teoria das necessidades, da pirâmide das necessidades do psicólogo americano Abraham Maslow. A teoria das fases do luto, que não precisa ser exatamente a perda de uma pessoa por ocasião da morte dessa pessoa, trata também de perdas relacionadas a catástrofes, a situações muito difíceis, enfim, qualquer tipo de perda significativa para a pessoa. Essas fases são a negação, depois a raiva, a depressão, a barganha e a aceitação. Então, se a gente for pensar no texto, a gente vai encontrar algumas nuances dessas fases na fala tanto do marinheiro quanto do capitão. Então, inicialmente, o marinheiro ele demonstra uma negação, né? E uma raiva junto, assim. Então ele fica muito bravo pela impossibilidade dele de descer do navio e encontrar as pessoas que ele gosta. Então aí ele demonstra uma raiva, né? E quando ele diz também, isso deve ser mentira, né? Tenho por mim que isso aí é coisa inventada. Ele está falando no sentido de negação. Ele gostaria que isso não fosse verdade, que a epidemia não fosse verdade, que a necessidade de isolamento que eles tinham que cumprir dentro do navio não fosse verdade. Então, daí nasce a negação. Nós humanos, nós temos uma tendência a cada vez que acontece alguma coisa fora do nosso controle, a gente tem uma tendência a querer acomodar essas coisas, a querer colocar essas coisas de uma maneira que seja mais fácil para a gente lidar. Nós, seres humanos, estamos sempre trabalhando no sentido de deixar as coisas mais fáceis. Faz parte da nossa evolução trabalhar no sentido de fazer com que as coisas fiquem mais fáceis para a nossa vida. Quando alguma coisa acontece muito fora daquilo que a gente planejava, para a maioria de nós, assim, a primeira reação é a de negação, é a de não, isso não está acontecendo. Por quê? Porque se eu admitir que aquilo está acontecendo, eu vou admitir também que eu saí da minha zona de conforto, que eu saí da minha acomodação e eu vou ter que me acomodar de outra maneira, de uma maneira muitas vezes nova, e isso dá trabalho. Então, a primeira reação dessas fases do luto é a da negação. É quando, por exemplo,
em relação agora a essa pandemia da Covid-19, eu digo que ela não é tão grave assim, que ela nem pega tantas pessoas, que é possível eu conviver com as pessoas em casa, mesmo eu saindo e não tomando as precauções, eu buscando muito mais informações, independente delas serem científicas ou não, mas eu buscando informações que me confortem, que me deixem no estado em que eu estou. Ou seja, muitas vezes negando a realidade, porque se eu tento interpretar as coisas, interpretar a realidade de um jeito que interessa só a mim, e muitas vezes interpretando de uma maneira que não é real, isso se trata de negar o que está de fato acontecendo, para que eu não tenha que lidar com aquilo. Depois, quando não tem jeito, quando eu vejo que aquilo é realidade mesmo, eu passo para o estágio da raiva, né? É quando o marinheiro diz, por exemplo, que ele não vai suportar ficar longe dos seus entes queridos, que ele não vai aguentar, ele reclama bastante que ele está sendo tolhido, que estão tirando uma coisa dele. Então é quando cai, digamos, a primeira ficha, assim, quando ele vê que realmente aquilo que está acontecendo não é fantasia, não é um trote nem nada, é verdade mesmo. Então a primeira coisa que vem depois dessa fase é a raiva, de não aceitar aquilo que está acontecendo. Ele percebe que é real, que não vai ter jeito, e ele busca alguma maneira mais agressiva de tentar resolver aquilo. Quando se trata, por exemplo, de um luto em relação à morte de uma pessoa, é algo que não tem retorno. Então, é quando a pessoa briga, fala coisas assim, você não podia ter feito isso comigo, você não podia ter morrido, eu tinha que ter ido primeiro, ou coisas assim. Quando se trata de uma situação que está fora do nosso controle, mas tem a perspectiva de ser passageiro, tem a perspectiva de mudar de uma maneira que dê para a gente se acomodar, como é, por exemplo, essa situação da pandemia, que ela é temporária, ela é passageira, por mais que provoque em nós mudanças para sempre, que a gente vai ver depois aqui, mudanças de nossos hábitos para sempre, ela é uma situação passageira que, no entanto, tem diversos aspectos que fogem do nosso controle, foge da nossa capacidade de intervir. E daí vem a raiva. Depois da raiva, em que a pessoa coloca para fora toda a sua revolta em relação àquela perda, aquilo de ruim que está acontecendo, por exemplo, aqui o marinheiro, ele perde a capacidade dele de ir e vir, ele perde a possibilidade de dar um abraço nos entes queridos dele, e isso deixa ele com muita raiva, e daí quando ele vê que não tem jeito mesmo, ele traz um discurso mais deprimido, quando ele percebe que não vai ter como mudar essa realidade, e daí ele se sente tolhido, incapaz, ele crê que não vai conseguir dar conta daquilo. É quando ele diz, por exemplo, que ele não suporta essa impossibilidade de ir ver a família. Então, é quando a pessoa, ela, ao contrário da situação de raiva e revolta, que tem geralmente um comportamento mais agressivo, mais externo, quando a pessoa se dá conta de que não adianta ela brigar, ela gritar, ela quebrar as coisas, que aquilo não vai mudar, é quando ela se recolhe e se sente incapaz de dar conta daquilo que está acontecendo, é quando ela fica mais deprimida. Depois vem a fase da barganha, que é quando ela tenta
ela tenta ver alguma possibilidade de conseguir lidar com aquilo. É quando ela começa a perceber que não dá para ela ficar naquele estágio deprimido para sempre, que ela vai ter que chegar ao ponto no final de aceitar aquilo e falar, ok, eu aceito que tudo isso é realidade, eu aceito que isso mudou bastante a minha vida, eu aceito que eu não estou tendo condição de lidar com isso bem. O que dá para a gente fazer? O que dá para a gente fazer para eu melhorar um pouco, para eu começar a aprender a lidar com essa nova realidade? É quando o marinheiro ele se interessa pela história do capitão. Ele diz, mas o que você fez então? Né? Ele ainda se sente impotente, ele ainda se sente tolhido, ali amarrado, mas ele vê uma possibilidade de, quem sabe, lidar com isso melhor. E daí ele fica curioso na história do capitão. É quando o capitão conta uma história muito parecida com o que eles estão vivendo nesse diálogo deles, de isolamento, de permanecer no navio em função de uma epidemia. O capitão diz que aconteceu isso com ele há 7 anos atrás. E daí quando o marinheiro aceita e fica até curioso para saber o que o capitão fez, é quando ele começa a barganhar. É quando ele começa a aceitar que talvez exista uma forma dele passar por isso, de ele passar por esse período de perda de uma maneira melhor. E daí o capitão conta. Ele vai contando também o processo dele, também de negação, também de revolta, também um pouco deprimido. Ele fala que ele se comportou da mesma maneira que o marinheiro se comportou. Daí ele conta que a primeira coisa que ele fez foi se imaginar em uma situação muito semelhante àquela que eles estão passando, de privações. Então ele conta que ele imaginou como é que vivem as pessoas que têm privações. Ele diz que para ele se colocar num contexto mais adequado. E com isso ele foi, segundo ele, se utilizando da lógica para fazer as mudanças que ele precisava para conseguir passar por aquele período de isolamento lá dentro do navio, longe da terra, mais tranquilamente. Ele diz lá que a primeira coisa que ele fez foi em relação à comida, né? Então ele pensou assim, se eu não vou fazer tanta coisa, então eu posso comer menos, né? Então ele pensou na saúde física dele. Ele pensou também, daí ele foi utilizando conhecimentos que ele já tinha para adequar aquela situação. Então ele conta dos ensinamentos que ele teve com um indiano a respeito de hábitos, a respeito de respiração, a respeito de exercícios físicos, a respeito de exercícios espirituais. Então ele utilizou um conhecimento que ele já tinha para uma situação nova. Com isso ele cuida do alimento físico dele, ele cuida do alimento espiritual dele, porque ele diz que ele reservou todas as noites para orar e agradecendo por nunca ter passado por privações. Ele também, de uma maneira espiritual, e também assim, uma espécie de meditação também. Ele fala da entrada de uma luz que o faz sentir bem, de uma luz que ele imaginava mandando para as pessoas que ele gosta, para elas se sentirem bem também. Ele fala da questão dos pensamentos e da fala dele mesmo. Ele diz que ele procurou sempre fazer com que os pensamentos dele ficassem cada vez mais elevados,
de adquirir conhecimento, conhecimentos novos. Ele sempre lia uma parte de um livro, de um assunto que ele não conhecia. E atividade física, a respiração, uma respiração atenta, concentrada. E ele falou que ele preferiu não participar das festas e das bagunças que tinham ali no navio. Ele também não quis fazer consumo de álcool nenhum. Ele procurou fazer sempre tudo de uma rotina, sempre acordar na mesma hora, sempre dormir na mesma hora, sempre com os mesmos rituais. E com isso ele se sentiu mais saudável fisicamente e mentalmente, a ponto inclusive de conseguir começar a imaginar como é que seria quando ele saísse de lá. Então, assim, é quase que um preparo que ele fez para quando ele saísse de lá também. Então, ele imaginou o que ele ia fazer e ele queria estar bem também quando ele saísse do navio, para poder aproveitar tudo aquilo que ele estava imaginando. No fim, as coisas foram até diferentes daquilo que ele imaginou. Ele passou mais tempo ainda. Como diz na história, ele perdeu aquela primavera que ele queria tanto passar fora do navio. Mas daí no final ele diz assim que graças à aceitação da situação e todas as mudanças que ele próprio se propôs a fazer, ele saiu do navio diferente. Porque ele tinha adquirido todos aqueles hábitos novos que ele buscou sempre que fossem hábitos para sua melhora, para que ele tivesse uma saúde física e mental boa naquele período ali no navio. Então, no final, o capitão ele conta uma história que ele passa por todas as fases, mas ele dá mais ênfase à fase dele de aceitação. Então, a partir do momento que ele aceitou que ele ia ter que ficar preso lá no navio, ele começou a ter atitudes diferentes baseado nessa realidade. Falei, bom, já que eu vou ter que ficar aqui, o que eu posso fazer para que esse período seja melhor para mim? Para que esse período seja mais produtivo para mim? E daí ele relata toda aquela questão. Com isso, ele se utilizou da aceitação que ele fez da situação para se adaptar. E além de se adaptar, ele conseguiu acomodar nele novos hábitos que ele carregou para a vida inteira. Tanto é que no final ele diz que ele já tinha florescido, independente da primavera, e nada disso ia mudar, porque estava dentro dele. Né? Quando ele fala dessas mudanças que ele fez, dessas mudanças de hábitos, isso me fez lembrar da pirâmide das necessidades do Abraham Maslow. Essa teoria das necessidades é estudada em psicologia organizacional até hoje, apesar dela ser só uma base, porque outros teóricos vieram depois também criticando, questionando, adaptando, mas ela assim, ela traz algumas coisas que tem muito a ver com a nossa realidade. Ela diz assim, que nós temos necessidades que são básicas e enquanto a gente não, segundo a teoria, enquanto a gente não tivesse essas necessidades básicas satisfeitas, a gente não se preocuparia ou a gente não se sentiria motivado para buscar as outras mais acima. Então, assim, a mais básica de todas são as nossas necessidades fisiológicas, que são de alimentação, de sono, de saúde do corpo, de tomar água, de sexo. Então, assim, são o que o ser humano precisa, o mínimo que o ser humano precisa para se manter vivo. É uma questão de sobrevivência. São as necessidades, principalmente as necessidades fisiológicas. Um estágio acima seriam as necessidades de segurança, aquilo que faz com que a gente sinta que a gente vai conseguir
essas necessidades fisiológicas. Então, a segurança física mesmo, né, se sentir bem seguro, ninguém vai te matar, ninguém vai te agredir, o emprego que traz o salário, que a gente compra a nossa comida, que a gente mantém a nossa casa, o nosso abrigo, segurança no sentido de ter propriedades para que a gente possa se sentir respaldado. Então esse é o segundo estágio. Terceiro seria das relações. Então, as minhas necessidades de se relacionar com outras pessoas para se sentir fazendo parte de um ambiente. Tem a ver com as nossas necessidades de pertencimento. Eu pertenço a alguma comunidade, eu pertenço a uma cidade, a uma família, a família minha nuclear, a família expandida, os amigos. Então é essa necessidade de pertencimento. Não só a manutenção do meu corpo, mas também a relação que eu tenho com o outro, né? E também como esse outro também me vê. Acima tem a necessidade de autoestima. Então, é a nossa busca por respeito, por confiança, por identificar as nossas qualidades e também aquilo que a gente precisa melhorar. Então, já começa um aspecto de autoconhecimento e de se gostar, de se ver bem para a gente mesmo e dentro da comunidade que a gente vive. E por último, a realização pessoal. Então é uma coisa mais relacionada à criatividade, à espiritualidade, a trabalhar os nossos preconceitos, a nossa ideia de moral e de ética. Então é aí que as pessoas vão, por exemplo, dedicar mais a questão da transcendência, da espiritualidade. É lá que a gente vai encontrar uma religião que nos caiba, que nos traga a sensação de estar se tornando um ser humano melhor. Então, assim, se a gente for prestar atenção no que o capitão diz que fez, ele passa por várias dessas fases. Então, a primeira coisa que ele diz é que ele se preocupou com a comida. Comer de maneira saudável e na quantidade necessária, nem mais e nem menos. O necessário para ele viver bem ali. Ele sabia que ele estava seguro ali no navio, tal. Ele trabalhou, apesar de ele se afastar de boa parte da tripulação, isso teve a ver com o trabalho dele das relações. Porque ele percebeu que se ele ficasse se relacionando a todo momento com os colegas dele da tripulação, ele ia acabar ficando só na bebedeira, na jogatina, e não ia estar melhorando como pessoa. Aquele período ali de isolamento não ia ser tão benéfico para ele. Então isso teve a ver com trabalhar a relação dele também. Isso fez com que ele se sentisse melhor, então teve a ver com a autoestima. Ainda em relação à saúde física, ele procurou dormir direito, ele procurou aqueles exercícios de respiração. E além disso, ele procurou se melhorar como pessoa. Então ele procurou conhecimentos novos, com livros com assuntos que ele não conhecia. Ele procurou orar, ele procurou, de certa maneira, ali, com aquela questão da luz, meditar também. Então, assim, eu acho que essa história traz essas duas teorias, por mais que principalmente essa de Maslow seja muito criticada, porque, na verdade, a gente não se motiva de uma maneira tão linear assim, né? A gente não faz as coisas pensando, bom, agora eu estou bem alimentado, eu tenho uma casa, agora eu vou procurar um conhecimento espiritual, alguma coisa assim, um conhecimento acadêmico diferente. Não, a gente faz tudo junto. Além disso, a pessoa
ela tem que sentir que aquilo que ela quer alcançar é possível dela alcançar, existe aquilo para ela alcançar, ela tem condição de alcançar aquilo. Então não é tão simples assim. Mas eu achei interessante trazer essas duas teorias, porque me lembrei bem assim quando eu li esse texto. E eu acho que se encaixa bastante com essa nossa situação de epidemia, dessa questão do coronavírus. Então eu começo com uma negação, eu começo a pensar assim, não, eu não estou vendo ninguém doente, isso não deve ser tão sério, né? Ou eu começo a querer colocar respostas, inventar respostas do tipo, não, mas isso aconteceu lá no hemisfério norte, porque lá estava frio, ou morreu muita gente na Itália, porque é uma população mais idosa, tal. E já vi outras questões assim, porque o brasileiro dá jeito para tudo, não é isso que vai derrubar a gente está acostumado com vários tipos de doença, tal. Então eu começo com a negação, eu começo querer negar a realidade para encontrar respostas que sejam mais confortáveis para mim e me deixem onde eu estou, para que eu não tenha que lidar com o novo, para que eu não tenha que me reinventar. Tem a questão também da raiva, então existem pessoas que ficam muito... Essa semana eu vi uma notícia de uma pessoa lá que recebeu o diagnóstico de Covid lá, não lembro que cidade, e a pessoa esmurrou o médico, né? Ficou com raiva de receber aquele diagnóstico e o médico disse que ele teria que começar um tratamento naquele momento ali no hospital, e o cara ficou bravo e esmurrou o médico lá. O médico não tinha culpa, né? Ele só foi o mensageiro ali da notícia ruim ali para a pessoa. Então daí já é uma situação exagerada de raiva, né? A mesma coisa a questão da depressão também. Às vezes as pessoas percebem que não tem jeito, que está morrendo muita gente e tal, e daí começa numa coisa de só pensar coisas negativas, de só imaginar coisas ruins, de ficar pensando em um futuro muito pior. E se eu perder uma pessoa da família, tal? Então a pessoa fica até mais fechada e com um pensamento negativo recorrente, assim. Outras pessoas também começam a barganhar, então assim, não, mas eu me protejo, eu faço tudo direitinho, eu boto máscara, eu ando com álcool gel no bolso, tal, e tudo bem, eu estou me protegendo, não vai acontecer nada de errado. Ou aquela pessoa assim, não, mas eu vou ali, eu estou na praia sozinho, tal, não vai acontecer nada de ruim, eu dou um jeito, tal, enfim. Até que chega a aceitação, que é o ponto no qual a pessoa se torna consciente do que está acontecendo, se torna consciente do que é necessário ser feito para preservar a própria saúde e das pessoas em volta, e daí começa a praticar aquilo que é o indicado, aquilo que a gente percebe que a ciência está dizendo que é o melhor a ser feito. E daí assim, quando a gente daí vai para a situação, por exemplo, de isolamento, quando a gente vai para ficar em casa boa parte do tempo, a gente se dá conta das nossas necessidades. Então, por exemplo, a gente se preocupa, ainda mais agora que está sendo tão falado a questão da nossa imunidade, que tem que estar boa para conseguir, se for necessário, combater dentro do nosso corpo esse vírus, que não existe vacina, que não existe remédio ainda. A gente se preocupa com a nossa alimentação, a gente se preocupa com a nossa saúde física. Então a gente vai procurar comer de uma maneira mais saudável, a gente vai pensar, nossa, eu preciso ter vitamina D, então eu preciso tomar pelo menos os meus 15 minutos de sol todo dia.
eu pensei, nossa, eu não tô mais sedentário agora porque eu tô mais em casa, então eu vou ter que fazer algum exercício físico. Vou pensar também em ler mais coisas, em ter mais conhecimento a respeito da saúde física. Então eu descubro que o sono é importante, que consumir bastante água é muito importante. E daí também vem a outra questão, que é o valor que a gente dá também para aquilo que, para as nossas propriedades, que tem aquela questão da segurança. Então, poxa, eu tenho ou não tenho uma casa legal para eu ficar? A casa onde eu tô, poxa, eu tenho que cuidar dela, estou passando mais tempo aqui, então eu tenho que deixar mais organizada, mais limpa, tal. Outro aspecto também é das relações. Então eu preciso conversar mais com tal pessoa da minha família, com aquele amigo, tal. As pessoas se perguntam, né, como é que estão. Então do nada você manda mensagem para alguém ou recebe a mensagem de alguém: como é que você tá? Tá tudo tranquilo aí e tal. Porque as pessoas estão conscientes de que algo de ruim está acontecendo por aí, pode acontecer com qualquer pessoa. Qualquer pessoa que a gente gosta bastante pode sofrer com essa doença. Então eu vou lá para aquela parte da pirâmide de Maslow, que tem a ver com as relações. Então, de repente, a pessoa que nunca fez uma videochamada aprende a fazer. Eu vejo pessoas aí colocam o notebook ou o celular em videochamada com alguém e daí janta com essa pessoa, vai conversando, faz as coisas de casa, traz para a realidade de agora, com o uso da tecnologia, a possibilidade de manter essas relações. A questão da autoestima também, né? Eu vejo agora como já faz algum tempo que está rolando a quarentena, então eu vejo as pessoas falando até de um jeito brincando: como é que vai ficar o cabelo? Nossa, vai sair com o corpo bem diferente depois dessa quarentena. Como é que as pessoas que pintam cabelo, homens ou mulheres que pintam cabelo e tal, nossa, como é que eu vou fazer? Não estou conseguindo pintar o cabelo, sempre ir em tal lugar para fazer e tal. Então, assim, até essas atividades que a gente precisava de um prestador de serviço para fazer para a gente está se preocupando também em aprender ou tentar fazer de algum jeito ou relembrar como é que fazia, tal. Isso tem a ver bastante com a nossa autoestima também, né? O que tem sido falado bastante logo quando começou essa questão de isolamento: procura meditar, procura ler. Eu pelo menos recebi, sei lá, dezenas de livros em PDF no celular que as pessoas foram trocando, tanto infantil quanto adulto, tal. Ou seja, assim, olha, você vai precisar ficar quieto em casa, então ó, tem coisa para ler, né? E no fundo a gente sempre tem um outro livro que deixou pela metade, que não terminou de ler, ou aquele que nos indicaram para ler e a gente até agora não leu, tal. Isso tem a ver com a nossa melhora como pessoa também, que é a questão da realização pessoal, né? Então, assim, é uma oportunidade da gente executar, da gente aplicar tudo aquilo que a gente compartilha no Instagram, no Facebook, né? Olha que legal essas poses de yoga, olha que legal esse livro e tal. Agora é a hora de praticar. Outra coisa que é hora de praticar também é muitas vezes que a gente fala família em primeiro lugar, os nossos filhos em primeiro lugar. Tem muitas famílias aí que estão com crianças em casa em função das aulas estarem paradas, tal. Agora não sei se todo mundo, mas muitas crianças estavam com ensino à distância, com tarefa em casa. Então, se a gente se queixava demais às vezes que a educação da escola não era legal, tal, a gente está tendo a oportunidade agora da gente dar a nossa educação para as crianças. A gente está tendo a oportunidade de ensiná-las. Então, a gente está sendo, em função desse isolamento, confrontado
com várias coisas que a gente dizia que não dava tempo de fazer ou que não se transformava em prioridade na nossa vida, que a gente tinha outras prioridades, que aquilo podia ficar para depois, tal. A gente está agora passando por um momento de pensar e inclusive executar muitas dessas coisas que a gente pregou tanto. A gente está sendo bastante confrontado também com as reflexões de quem somos nós na comunidade, né? Então é essa preocupação assim, ok, eu tenho uma saúde boa, eu tenho histórico de atleta e não vou ter problema nenhum com isso aí, não vai para mim não vai passar de uma gripezinha, ou talvez eu nem sinta isso. Ok, mas e as pessoas que convivem com você, que convivem com a gente, né? Será que elas vão passar por essa doença também, como se fosse uma gripezinha? Às vezes não. E às vezes é essa pessoa que pode contrair o vírus e desenvolver a Covid-19 e ficar num estado bastante grave, às vezes é uma pessoa muito querida. É um pai, uma mãe, um irmão, uma esposa, um esposo, um filho, uma filha até, né? Crianças também adoecem. E mais do que isso, essa percepção do coletivo em termos de cidade e de país também. O que tem se falado bastante, a questão do achatar a curva, que é fazer com que não exista um número grande de pessoas desenvolvendo o quadro grave da doença de uma vez só, para não superlotar os hospitais e daí acabar acontecendo de pessoas não terem lá um leito de UTI para ela se cuidar, também é uma visão da nossa relação em uma comunidade maior, com aquelas pessoas que eu nem conheço, né? Bom, é isso aí. Espero que eu tenha contribuído aí com esse diálogo aí do capitão e do marinheiro. Espero que todos fiquem bem. Obrigado.